palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube. Desde segunda-feira nós vimos falando então do contexto da carta aos Efésios. E uma das questões também dentro do contexto que a gente precisa detectar quando estudamos um texto bíblico são seus destinatários, ou seja, para quem que aquele texto foi escrito. Sabendo então para quem se destina, nos facilita muito compreender o que está lá escrito, né? Porque às vezes a gente se pergunta, mas por que o autor está falando isso? Aí justamente conhecer o destinatário do texto. Então, na carta aos Efésios, nós já vimos isso logo no início, no capítulo 1, versículo 1, consta o título aos Efésios. Esse aos Efésios não consta, pois, em nenhum manuscrito anterior ao século IV. O papiro P46, ou seja, nós sabemos que antes da Bíblia, como nós a temos, muitos dos escritos bíblicos estavam em papiro, uma dos elementos com os quais os textos bíblicos foram escritos no seu original, um deles foi o papiro. Então, o papiro intitulado P46, o mais antigo que temos, e que é datado em torno do ano 200 depois de Cristo, traz o seguinte destinatário: aqueles que são santos e fiéis em Cristo Jesus. Já não tem aí aos Efésios especificamente. O título aos Efésios também está ausente nos códices Vaticano e Sinaítico. O que são esses códices? São outros elementos bibliográficos que temos acerca dos estudos da Sagrada Escritura. Então, os códices Vaticano e Sinaítico, e também em autores como Orígenes, Basílio, Pelágio e outros, esse título aos Efésios não se encontra. Em todos esses textos, encontramos apenas a expressão aos santos e fiéis. Logo aí já fica vamos dizer assim, um texto em aberto. Os santos e fiéis que estão em Éfeso, ou que estão no Brasil, ou que estão nos Estados Unidos, ou que estão no Japão, ou que estão na Flórida, ou que estão em Roma, ou que estão no Monte Sinai, cristãos, santos e fiéis. De outro lado, é a carta mais fria de São Paulo. Não contém saudações pessoais, nem referências às circunstâncias concretas da estadia do apóstolo em Éfeso. Portanto, foram feitas 3 propostas a respeito dos destinatários desta carta. Primeira, Efésios seria a carta de Paulo aos Laodicenses. Segundo, a carta aos Efésios seria uma carta circular a várias igrejas da Ásia. E em terceiro, a carta é destinada à igreja de Éfeso. Então, 3 possibilidades, portanto, foram dadas acerca do destinatário. Por exemplo, então, aos Laodicenses, a igreja de Laodiceia. Essa destinação é conservada no cânon de Marcião, do ano 140 depois de Cristo. O texto da carta é o mesmo, mas a destinação de Efésios 1:1 é aos Laodicenses. Sabemos que a igreja de Laodiceia não foi fundada por Paulo, mas por seu colaborador Epáfras, como falamos. Creio que ontem, se não me falha a memória, né? Isso explicaria o caráter impessoal da carta e a ausência de saudações e notícias pessoais. Mais tarde, o nome dos destinatários teria sido apagado por causa da condenação do bispo de Laodiceia, conforme podemos constatar no livro de Apocalipse, capítulo 3. Porém, convém notar que também o bispo de Éfeso é repreendido, no mesmo livro do Apocalipse. Muito bem, amanhã seguimos então com as outras 2 possibilidades, conforme vimos no início desse vídeo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Hoje é quarta-feira, roguemos a São José que interceda por nós, para que, conhecendo a palavra, melhor conheçamos a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus te abençoe e te guarde. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração.
coração.